Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Tudo bem, Fábio Bessa? Eu tô bem, você tá bem? Tudo ótimo. Sextou. Sextou. Mais uma sexta-feira, estamos aqui. Uma sexta-feira muito especial. Por que especial? Porque a gente tem uma convidada muito especial. Mas calma. E num momento muito especial. Também, num momento muito especial da vida dela, né? Só pra lembrar, então, quem tá assistindo aqui, que estamos gravando no estúdio. No estúdio. E aí, quem quiser gravar aqui também, seu podcast, todas as coisas, qualidade impecável, vem aqui, o arroba tá na descrição do vídeo. Várias câmeras, ó. A gente tá se acostumando ainda, né, Thiago? Porque hoje é a terceira gravação no estúdio, ó. Tem, sei lá quantas câmeras, 4 câmeras. Não sei nem pra onde que eu olho aqui. Você, olha, a sua câmera é aquela ali, olha pra ela. Aquela ali. A gente gravava no celular, né? Então, o celular desligava no meio. E outra coisa que tem que falar pro pessoal, se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, quem tá assistindo no YouTube, compartilhar com os amiguinhos, comentar, quem tá ouvindo no Spotify, segue, classifica 5 estrelas, acho que era isso, né? Fenômeno. Quem trouxemos, Fabião, então? Cara, hoje a gente trouxe Ana Paula Simões. Que acabou de fazer o quê? Que é maratonista, a gente vai apresentar, a gente ia apresentar assim, né? Normalmente como é que ela é apresentada, né? Por que ela é convidada normalmente? Pra falar de coisa ruim, de lesão, de dor. De dor. Então, galera, se vocês querem ver isso, não vai ser aqui que a gente vai falar das lesões aqui hoje, não. Quer dizer, a gente pode até entrar em alguma coisa ali, né? Mas né, assim, rola. tem 1 milhão de podcasts que Tem 1 ela já milhão. falou sobre isso. A gente sempre pesquisa o convidado antes, né? Pra dar uma stalkeada, tá? Dar uma olhada, apesar da gente já acompanhar o trabalho. Aí, cara, tem milhões de dor na podcasts, corrida, é só lesões dor. na corrida. Não, né? A gente é fisioterapeuta também, a gente falou o dia inteiro com isso, né? Aqui é pra conhecer Hoje a gente vai querer saber da Ana da Paula. Ana Paula. Então, Ana Paula, pra quem não conhece, é médica do esporte, ortopedista, faz cirurgia, atende corredor, atende de tudo, né? E agora? E hoje é maratonista, né? Agora sim. Maravilha. Acho que a gente Obrigado marcou por ter aqui vindo. Só por causa da maratona Especial. mesmo, pós-maratona especial. Trouxe Foi. a medalha, trouxe o número, várias lindo. histórias. Linda essa medalha. Lindona, Caramba. nossa, Bonita, ó. linda. Pega aí. Lindona. Você já tinha? Nossa. Eu não tinha pego a de Nova York. Parece Nova York ainda da não. Olímpica. Ficou linda, Linda. cara. Ó, veio até Gravadinho, gravado. ali. Coisa Trouxe linda. número de peito. Trouxe. Que eu vou pegar dicas aqui pra ver se eu vou fazer um quadro, como que vai ser a lembrança desse momento. Eu teria, hein? Um Meu quadro. quadro. Eu fiz já. Você já a minha fez? de Floripa, eu fiz com a medalha, assim, fotinho minha chegando, chorando. Nossa. Tem que fazer. Eu levei a meu. bandeira do Brasil, pedi pra minha amiga entregar no quilômetro 35, Márcia Cotella, um beijo. E ela ficou lá com a bandeira, peguei a bandeira e guardei no bolso. Na hora da chegada eu abri. Você abriu? Pra poder deve chegar. tá Então, linda essa a foto. Pô, essa Essa é a foto foto, pega né? ali, né? Põe no quadrinho, né? Emocionada. Você deixa as suas medalhas lá penduradas Então, lá, eu tenho tem as um lugar- preferidas no consultório Aham. e a minha parede em casa, porque é uma vida de esporte, né? A natação tem a vantagem que quando a gente ganha, a gente leva uma medalha. Então, Aham. às vezes tinha provas que eu nadava 5 provas e ganhava pódio nas 5 e levava 5 medalhas. A corrida é uma por vez, né? É. Então, lá em casa é uma parede incrível de medalhas da vida, né? Por isso que tem que fazer várias corridas, né? É. Porque vai ganhando as medalhas. É, exatamente. Aí no consultório só ficam as especiais, porque não dá pra ter tanto assim, senão a parede pode cair. Precisa- igual a Velar falou, né? Precisa de mais parede. Precisa de mais Porque parede. Não, as imagina medalhas a ele, gente né? tem. Imagina Falta ele. parede. Mas aí você vai pôr no consultório ou vai pôr em casa? Essa consultório. Consultório, né? Isso aí Consultório, essa... Essa aí tem que pôr no currículo, né? Não, Essa já é- tem que pôr a hora que chegar, assim, o pessoal ver. Para, Nossa, cara, Não, minha isso- médica é maratonista. Eu fiz questão de fazer a maratona até para aprender a lidar com os pacientes, porque eles choram quando a gente fala, ó, tá com fratura, não pode. Não, dá um jeito. Então eu Aham. falei, isso deve ser um MBA para o médico, saber correr também para tratar o paciente e entender as queixas. Então foi importante. Faz É uma muita pós-graduação diferença, né? fazer uma É, isso é maratona para verdade. você atender os maratonistas. Você falou antes aqui, a gente tava conversando nos bastidores, você nadava há muito tempo, né? E aí você quis migrar pra corrida por conta disso, assim? De atender muito corredor? Para emagrecer. Pra emagrecer. Nossa, outro babado. Por Você causa... começou por causa de peso. Emagreci peso. É. Eu engordei muito na gestação, 25 quilos, que foi realmente uma coisa descontrolada. Aham. Eu nadava e não conseguia performar por causa da gestação, então eu comia para ansiedade, enfim. Entendi. E quando eu me vi no retorno da natação, eu não conseguia perder. Eu falei, vai ser fácil, não conseguia. E eu já estava sócia lá do clube que eu tô hoje, que é o Sírio. E minhas Aham. amigas falaram, vamos correr, que corrida geralmente perde bastante caloria. E realmente eu fui perdendo em um ano e meio, consegui perder 10 quilos, 15 quilos, e em 2 anos e meio voltei pro meu peso. Olha. Então, funciona. Só que aí
a parte cardiorrespiratória já era um pouco desenvolvida, porque a vida de dentro da água, Sim, né? total. Aí a corrida foi um salto muito grande, né, de evolução. E eu me Sim. surpreendi, porque é aquela coisa que você começa com dificuldade de não conseguir nem 500 metros, e de repente eu estava fazendo provinhas, indo para pódio, que eu falava assim, é legal assim isso, hein? Dá um E aí, reforço positivo, né? super feedback positivo, é histórico de ter sido um atleta, né? A memória muscular valeu muito a pena. Por Mas isso que eu muito falo que não pode se diferente. comparar, né? Muito Sim. diferente, né? Assim, tipo, de nadar pra correr, tipo, o impacto, né? Outra totalmente. musculatura que Totalmente, doía usa. tudo. De dor, Primeira canelite, todas as lesões que vocês podem imaginar dos principiantes eu tive, porque eu queria correr rápido, o cardiorrespiratório funcionava e o músculo esquelético estava sem aguentava. sem gravidade, né? Não aguentava. Aham. E aí eu tive que fazer muito fortalecimento, que eu Pra não estava poder- acostumada na natação, era borrachinha só a natação, né? Você sofreu muito, assim, com as lesões no começo da corrida e no ciclo agora da maratona também? Só por sobrecarga, só desequilíbrio da balança. Não estava conseguindo administrar intensidade. Eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Então, e competitiva, né? E aí eu não conseguia administrar, porque eu queria fazer pace de prova curta nos meus longos. E aí Não Saía. rola. não fechou a conta. Então eu tive tendinite discotibial, tendinite de Aquiles. Cheguei a fazer infiltração com ácido hialurônico no meu Aquiles para poder lubrificar, porque ele estava igual um couro molhado. Ele não movimentava já estava rígido o meu mesmo. tendão de Aquiles. Olha a gente falando de lesão. Já Sim, começamos no começo Não vamos falar de lesão. E o pior é que todo podcast acaba assim, Cara. em consulta, e eles falam, foi o mais ouvido de todos, porque a lesão é tudo que Faz tira o parte, atleta da aham. corrida. Então, eles querem realmente ouvir e aprender a não se machucar, que é isso E que faz tira, parte. né? Mas também, né? assim, você tem isso em casa, por exemplo, o seu marido é médico também? Não, ou meu marido foi meu paciente. Foi seu paciente? Cuidei dele, e ele até hoje fala assim, poxa, no começo você fazia massagem, você cuidava Não. de mim, agora a maquininha faz aí. Faz aí, Por se que eu tô vira. perguntando isso? Porque sempre quando junta a galera da saúde, né? Assim, por exemplo, sei lá, você vai fazer uma festinha lá, igual vai lá em casa, aí vai os físios. Cara, passa, sei lá, 3 minutos a gente já tá falando de paciente, de trabalho. lesão, de trabalho. E aí quem não é lá, as esposas, os maridos Não lá, entende começa a ficar nada. tudo assim, puta, lá Entediado. já começaram de novo a falar de pior que é sempre doença, de assim, lesão, cara. né? Sempre assim. É, sempre, É sempre cara. assim. Junta 3 da saúde aí não tem como. Mas é gostoso, quando gosta a gente fala É, a mesmo, gente né? fala. É muito divertido. E seu filho que você tem? É Eu filho? tenho dois meninos. Dois meninos. Dois superativos meninos esportistas. Qual que é a idade deles? 4 e 8. 4 e 8. E foi 4 e depois de 4 ou de 8 da gestação que você falou que você Do começou? primeiro de Do 2014. primeiro. Aí eu comecei a correr em 2015, mais ou menos Entendi. um ano depois pós-parto que eu comecei. Eu ainda tentei nadar. Tentei, juro que eu tentei, mas não tava feliz assim com esse retorno. Aham. E aí as minhas amigas chamaram, em 2015 eu comecei a correr. Que eu fui apresentada lá em volta do campo, correr em volta Aham. né, do círculo ali do clube. E durante esse período eu fui muito feliz com os amigos, com a proximidade das pessoas. É um esporte que, diferente da água, que você fica muito solitário lá contando azulejo, você tem essa, vamos junto, depois Essa vamos beber interação, depois, vamos fazer uma prova. Eu, prova? Tem uma prova noturna, então eu acho que todo mundo estreia com uma prova noturna, não sei porquê, né? Eu fiz a primeira night, qualquer coisa, aí, e foi incrível, aquela sensação de, nossa, que divertido. Na natação é muito sozinho tudo, né? Sozinho, realmente. E eu nadava lá no Corinthians, eu via aí seu copo. Eu adoro, sou corintiano. nadadora do Corinthians. Você nadava no declarado. Corinthians? Minha vida inteira nadadora do Corinthians. Fui A família é daqui de São Paulo. Sou de São Paulo, extremo da Zona Leste. E aí a gente pegava 2 ônibus para ir pro Corinthians. E eu nadei a minha vida inteira, federada. Eu fui até sul-americana de natação. Só que eu digo que a envergadura não deu muito certo, né? Que eu fiquei com 65, então não foi falta de dedicação. Você eu não nadava ia o quê? bem. Que provas que você... Sem peito. Sem peito. Sem peito. Boa. Ia bem, então. Chegou no Sul-Americano. Fui até sul-americano, tudo. mas mundial e eu falo que agora master eu vou realizar um mundialzinho de natação. Mundialzinho, né? Dá pra fazer. Paulista já foi. Então, olha como eu tentei mesmo. Eu fui pra Paulista Master, só que não tem mulher da minha idade. Eu tô 44, então eu tava com 37. Eu ia pra Paulista e ganhava Master. E aí eu também fiquei desestimulada, porque eu sem treinar, só com a minha bagagem, e a corrida era um desafio, né? Acabou que... Então tem que estimular a mulherada ali a nadar. A nadar, a voltar a nadar, e eu acho que para todos os esportes, né? Não é só a questão da natação, acho que todas as mulheres têm essa coisa de você ficar muito voltada para a família e os filhos e esquece muito de si. E o corpo faz parte disso. Com a gestação a gente muda muito o corpo. O esporte ele devolve a gente se amar de novo, né? Se olhar no espelho e falar, né?
entrei na roupa de novo, que legal. Me senti, o elogio do marido. Então, ele fala, nossa, a corrida secou, você tá linda. Então, todo mundo quer, né, se sentir bem e voltar àquilo que a gente era, da nossa essência. Mesmo depois de casada, eu estimulo muito as mulheres para poder voltar ao esporte, se amar e fazer qualquer modalidade, não é só a corrida. Porque quando vem a lesão, aí a gente se deposita todos os ovinhos na corrida. Eu falo, agora vai pedalar, nadar, elas choram. Aí fala, não, e a corrida? Eu falo, não, a corrida é só uma modalidade. A gente pode fazer uma bicicleta, um transporte, uma natação. E nisso você descobre uma triatleta. Vários casos nossa, assim, né? Vários casos. Eu tava machucado, aí comecei a pedalar e nadar. Eu devo ter umas 10 pacientes assim, Essa cara. história que é muito recorrente. Fratura Muito. por estresse, não sei o que, ó. Então agora nada, pedala, não sei o que. Quando você vai ver, quando volta pra correr, já tá querendo fazer um olímpico, não sei o que e tal. E é um equilíbrio, né? Você viver a vida tendo vários pontos de apoio, porque se um deles falhar, você tem os outros ali pra você estar feliz, né? E se cuidando. E é sobre saúde também, né? Muito você bom. se sente bem. Mas a gente quer saber da maratona, né? Conta tudo. Como é que você foi para lá? Zerei, né? Quem que você encontrou lá? Não, zerei, né? Nossa. Quem Precisa acompanha ser a as capa redes, do podcast, né? Eu agarrando o Kipchoge, dando um abraço e ele fez assim, né? Cara, não, o zerei Kipchoge, na você vida. ficou no mesmo hotel do Kipchoge. Então, o Kipchoge, pra quem não conhece, é o atual, né? Porque às vezes tem a galera de outras modalidades, a galera que caiu de paraquedas nesse episódio. Mas é o atual recordista de maratona, né? O cara que já era recordista e aí quebrou o recorde. É o recorde dele mesmo. Sub-2 ele já fez também sobre condições especiais. Tem série no Netflix, pra quem não quiser, lá o Kipchoge, o cara é demais. Então, é um cara que você olha pra ele, ele passa uma paz, né? Nossa, assim, ele parece um Buda. Né? Ele é tranquilo. Todo rindo. E foi assim, eu tava no quarto com a minha amiga Márcia, e aí eu vi um post de uma outra amiga do Brasil, que é a Lucy, que tava lá com a Michelob, que a gente foi nesse Michelob Ultra, né, o team. E aí ela falou, olha, fiz uma foto aqui com o Kipchoge. Eu falei, para tudo, onde ele tá, onde você tá? Ela, não, aqui no lobby, mas ele saiu, eu também saí. E já foi. Aí eu falei, não, vou descer e vou ficar naquele lobby até ele voltar e aparecer. Quando eu desci, eles estavam sentados tipo numa reunião, coffeezinho ali, e o pessoal da Michelob estava se reunindo para uma corrida, aqueles aquecimentos que fazem pré-maratona. E aí eu falei, e agora, né? Vou com o pessoal da Michelob ou fico aqui esperando o Kipchoge? Aí eu comecei a filmar disfarçadamente ele, aqueles vídeos ali. Eu vi um story seu assim. Olha, ele tá ali sentado, olha quem tá aqui, não sei o que. E fui me afastando do grupo meio que estrategicamente. Falei, não vai rolar o grupo todo tirar foto com ele. E aí deu o start pro pessoal sair correndo. Eu falei, vou pedir um café da manhã. E sentei. Aí pedi, me dá um café. E fiquei sentada ali esperando. Só ali. Ele ali e eu sentada no café. Ali. E aí, quando o pessoal saiu, eu falei assim, é agora. Porque se ele levanta e sai, se a galera volta, acontece a coisa, é agora. Atrapalhei a reunião dele. Cheguei e falei assim, hi, né? Posso tirar uma foto? Aí ele levantou, a galera meio olhou assim, porque ele devia estar falando alguma coisa importante, mas até aí já foi. Não, mas ele deve estar acostumado com isso, né? Ele deve ser muito assediado, né? Tipo, de o pessoal chegar e... Deve pedir sim. foto, deve. né? É que eu acho que as pessoas que estavam com ele... Aquele momento né? era uma reunião, só que era no lobby de um hotel. Então, vai fazer uma reunião num lugar isolado também, né? Fiquei pensando nisso, né? Ninguém mandou fazer na frente de todo mundo. Tá sujeito ali, então todo mundo passando. Você chegou e falou, não, tomou coragem, falou, vou lá tirar uma foto, tirar uma foto, oportunidade, né? Eu só queria uma foto, mas como ele levantou, aí eu falei, agora eu vou trocar uma ideia. E aí eu falei, olha, feliz aniversário, eu sei que hoje é o seu aniversário, e todo mundo lá da mesa não sabia. Aí eles falaram assim, oh, it's a birthday. Eu falei, oh, congratulations. Nessa já dei um abraço. Você ganhou o cara. Já dei um abraço. Aí eu já mantive o contato físico, né? Tipo, não sai daqui. E falei assim, ó, tomara que você tenha muita saúde, tomara que você continue distribuindo essa paz que você tem de transmitir esse sorriso nas suas corridas, porque você inspira muitas pessoas e a gente te admira muito no Brasil e espero que você faça muitas provas e bata o seu recorde. E aí ele falou assim, que legal, você é do Brasil? Eu falei, sou do Brasil. Ele, e eu falei assim, eu cuido de muitas pessoas que se machucam, então o meu desejo para o seu aniversário é que você nunca se machuque. Ele falou assim, caramba, que legal, parabéns pelo seu trabalho, que você continue cuidando das pessoas. Eu falei, posso tirar foto? Ele falou, pode. Aí a gente virou. Puta, que legal. Foi aquela foto. Que demais. Mas o sorriso dele, assim, ele é passa uma paz, puro, né? Parece um anjinho, só fica aquele assim, olhando. Eu falava. E você olha assim pra ele e fala, será que corre tudo isso mesmo? É um cara assim. E você sente
todo duro, assim, Firme, né? é. Nossa, Nossa. pele e músculo, né? Assim, toquei, assim, muito... Tudo, assim, que a gente fala... Eu fiquei muito nervosa de estar ali com ele, mas foi um momento que eu falo, incrível, eu faria tudo de novo. Baixou uns segundos no pace ali. Ah, hein? foi. É, Eu com zerei. certeza. Eu falei, a corrida já valeu aquilo. Já Ah. foi. Porque foi antes da corrida, né? Então eu falei, a viagem já tinha, Já pra valeu mim, a já tava pena. valendo a pena de estar ali com ele. Aproveita e faz aquela câmera ali, olha ali, faz um É. convite pro Kipchoge. Ô, Kip, Ele vai estar vendo esse você que tá episódio vendo o aqui, episódio, ó, a Ana Paula, que você tirou foto lá em Nova que lembrou York. do teu aniversário, né? Cara. Que a galera que tava ali não sabia. Trouxemos ela aqui, então só falta você. Vem, Kip, vem. Boa. Puta, legal demais. Muito, foi incrível. Isso foi antes da inesquecível. prova, Foi você antes da falou. prova, no Um café dia da antes da manhã, no prova? dia. É, eu acho que ele foi convidado lá para fazer alguns momentos especiais. Eu acho que ele recebeu algum prêmio que eu vi hoje no Nelson Events, que ele falou que ele foi considerado pela Abbott o atleta do ano para corrida, né? Os recordes que ele bateu. Eu vi que ele bateu lá o negócio lá, É. esqueci como é que chama, pra iniciar a corrida. Teve, eu acho que ele foi fazer presença, né? Fazer teve toda uma presença. cerimônia. E aí, além disso, teve a noite depois o jantar com a Catherine. E aí eu falei, já tava Switzer. zerada, a Catherine ficou quase assim, Catherine, aquela mulher que só foi a primeira. Porque o motivo foi para aquilo, né? A gente foi para a Maratona de Nova York para comemorar os 50 anos que a primeira mulher correu numa maratona. Olha que absurdo, a mulher não podia correr, né? Não, é uma coisa assim... E é tão perto, né? Porque assim, se for o quê? 50 Quanto? 50 anos, anos, né, cara? Não é anos. nada, cara. assim. É ali atrás. E ali atrás. E só de imaginar, assim, o quão... Eu não sou feminista, eu gosto de, pelo menos, ter equidade, né? Não é, a mulher não tem que ser mais nem menos, só tem que ter o mesmo direito. Claro. Poxa, correr, ela só queria estar ali. E o cara falou, não, na minha prova você não corre, quis tirá-la dali. E aí, como ela estava cercada de amigos e o namorado... A ele galera falou, descontrolou ali, né? pra e isso. ela conseguiu terminar a prova e ela estava lá 70 anos, maravilhosa, inteira, e falou, mulheres, vocês têm que estar onde vocês quiserem, quer correr, quer fazer ultra, quer ser chefe de uma grande empresa, a gente pode, né, como um ser humano em Pode equidade. tudo. Como que foi esse evento? Assim, foi no hotel mesmo que vocês estavam? Foi. Ela deu uma palestra? Teve mais gente dando palestra? Eu acho que ela fez mais uma questão motivacional, né? Porque o motivo ali era comemorar que as mulheres, e primeira vez, estavam numa maratona. Então, foi a minha primeira. Por isso, o convite que eu fui lá com a Michelob para correr a primeira maratona, representando a primeira vez de uma mulher. E aí, ela era esse motivo, um jantar com a Catherine à noite. Parece que a do tênis, a Serena Williams, também, que ela é patrocinada da Michelob, mas por algum problema Não de deu data não certo. deu certo. Mas eu achei que ela foi super bem adequada e, lógico, né, representativo. E aí, ela foi motivacional. Ela falou, olha, vocês têm que fazer o sonho acontecer. Se vocês estão aqui por vontade própria e vocês desejam muito isso, vão atrás dos seus sonhos. Então, foi breve. E no final a gente teve um encontro ali com ela, aí sim, individual, para conversar. E eu levei do Brasil uns cheiros de perfumes e coisas nacionais e um colar feito por índias da Amazônia, que o Fernando é pescador, meu marido. Então ele trouxe um colar de sementes e aí eu fiz uma caixa e entreguei para ela sentir um pouco do Brasil. que E quase que legal. eu falo, eu queria Nossa, fazer que alguma legal. coisa com o Kipchoge também, mas naquele Não momento... sabia, Não, nem é. sabia que ia encontrá-lo lá, né? Já Então, pensou? Com ele eu preparei uma caixa, né, de Nossa, Brasil cara, para ele. total, Já pensou total. ele correndo aqui? Nossa, e você tava lá, assim, você foi pelo um projeto da Michelob, como é que foi isso, assim, o convite? Porque a gente precisa saber como é que a gente chega O nas caminho, marcas. né? Porra, Alô, cara. Michelob, Pô, tá imagina aqui, só ó. levar, se eles falassem assim pra você, pô, vamos fazer uma maratona daqui Vamos. 2 meses, você vai, não vai? Vamos, a gente treina, faz os gente treina e longos, vai, 30, 32, E só vambora. vamos ser felizes, É né? isso. Como Eu é que eles eu- chegaram em Não, você e... Foi uma coincidência de muitas coisas. Eu falo assim para as pessoas, a gente tem que estar sempre com o nosso quintal muito bem feito, o jardim tudo. Então, o Instagram eu tô desde 2012. Eu faço naturalmente as coisas para justamente incentivar as pessoas a tudo, né? A praticar esporte, a ter saúde. Então, já é o meu motivo de estar nas redes sociais. Então, a blogueira veio muito antes, assim, de acontecer, de eu estar nas mídias sociais. Já faço isso há muito tempo. Então, por eu já ter essa questão de falar e fazer e ter lá seguidores e pessoas que me admiram, eu acho que isso é um fator. O outro é a questão de eu já querer fazer a maratona, então já estava praticamente preparada e ia ser a minha primeira. E no momento que eu entrei na MPR,
No mesmo dia, a Bruna, que trabalha na Michelob, ia ter um café da manhã para os iniciantes. Só que ninguém se conhecia, ninguém sabe que é a Ana Paula ou a Bruna, ou, né? Enfim. E eu sentei do lado dela. E a gente começou a trocar uma super ideia, e sem saber, obviamente, que ela trabalhava. Eu falei, olha, eu já estou entrando no MPR com uma maratona para fazer, e meu marido me deu. Aí ela falou assim, nossa, que legal, tava pensando em fazer uma maratona. Eu falei, ó, a gente já tem quarto, se você quiser, vem comigo. E você divide o quarto comigo, você só compra a passagem. Aí ela falou assim, vou tentar pegar o PIB com a Michelob. Aí eu falei, você trabalha na Michelob? Então vê com eles, porque eu já tenho tudo. Inclusive, você vem comigo. Só que nesse vem comigo, ela perguntou se ela conseguiria o PIB para ela, o número dela. Ela falou assim, não, a Michelob tem uma ação global que tá levando as mulheres. Vem você comigo! E aí começou tudo. Eu tive que tentar cancelar o pacote, porque ela falou, Ana, com a gente vai ter muitas outras coisas que talvez você não tenha no pacote. Você já tinha comprado o pacote já. Exatamente. Na verdade, ele me deu de presente de Dia dos Namorados. Antes da pandemia, o meu marido. Porque eu falava que um dia eu ia realizar esse sonho de correr uma maratona, mas estava total... Hein? Presentão. Alô, Tati. Dá um presente pro Fábio aí, Tati. Foi lindo. E eu estava totalmente despreparada em 2019, né, para 20. Eu acho que eu não estaria como hoje, porque agora eu corri muito melhor, assim, no aspecto físico, psicológico e tudo, né? A pandemia eu não parei. Eu treinei durante toda a pandemia, a gente ficou na praia, então foi uma cena incrível, até legal falar isso. Eu correndo na praia, tentando ar livre, eu já tinha lido tudo sobre running e Covid, eu dava entrevista e falava sobre isso na pandemia. Não tem problema, o vírus, né? Até aquelas matérias que falavam sobre o avião, que ficava as partículas, eu corria mesmo durante a pandemia e estava bem. A polícia correndo atrás de mim na praia. Rolou isso. Como na assim? pandemia. Aonde isso? Lá na Riviera. Na Riviera. Eles foram correndo atrás de mim, eu vou correr, eu vou treinar. Mas e aí, eles pegaram? Não, deu um tiro ali que ninguém viu. Fez um 3-1, o policial não conseguiu acompanhar. Foi muito divertido. E eu já estava me preparando, eu queria um dia fazer, eu já estava fazendo meias, né? Algumas meias. E aí, quando eu recebi a questão dele me dar o envelopinho fechado ali, falou assim, trouxe um presente de Dia dos Namorados, era a maratona. Eu falei, caramba, agora vai realizar. E aí apareceu, então, você já estava inscrita, aí apareceu a Bruna, aí você aceitou e foi com eles, não conseguiu cancelar o... Parcialmente, eles... praticamente nada, porque é intransferível, né? O número de peito eu queria dar para alguém, ou deixar até mesmo para outro ano, ou transferir para outra maratona. É até uma dica pro pessoal, tem que ter certeza mesmo quando comprar pacote que você vai, né? Porque até depois que já comprou, não... mas ali eu acho que não tem, né? Eu conversei com o Fefo, ele falou, não, outros privilégios que você não teria com pacote ou com outra ação. E aí teria isso. A largada foi privilegiada, a gente teve tenda pré, que todo mundo tem muito medo de Nova York, o frio pré-prova, né? Então todo mundo leva casaco, leva luva, nada, eu corri de regata. Tava todo mundo preocupado ao contrário esse ano, né? Do calor. E vocês largaram com o quê? Mais de 20 graus, não foi? Eu não lembro a temperatura exata, mas estava calor. Tanto né? É que teve muita gente passando mal, muita. A maioria das pessoas que não estão acostumadas a correr no calor quebraram, né? E eu fiz uma hiperidratação na véspera, né? Com isotônico e água, mas assim, perna pra cima e o dia inteiro hiperidratando as células. Muito hiperidratação. Fez o certo, né? Aí dá certo também. Aí deu bom. Mas e teve também aquela prova de milagres que eu fiz uma semana antes, que estava um extremo calor. Então foi muito bom, um preparativo, óbvio, que eu não contava com esse calor. Aclimatada ali. Então o pessoal que estava esperando o frio acabou passando mal pelo calor. E o dia da prova? Como que foi? Conta tudo. Acordou, tomou café, estava ansiosa. Todo mundo fala dessa logística, que assim, Nova York é a maior, né, tipo de número, acho que de pessoas, né, mais de 50 mil inscritos, mas todo mundo fala dessa logística de manhã, que tem que... Muito cedo para outra ilha, e aí ilha, ficar né? esperando um tempão lá, largado. Como é que foi? Eu me senti igual uma adolescente em excursão. Sabe que você não presta atenção que tá demorando, que tá indo, que é cansativo? Eu tava num flow ali que parecia que eu tava numa vibe de outro planeta, não me acorda, eu tô voando. Então, assim, eu dormi super bem, então eu sou bem tranquila para sono. Acordei um pouco com o despertador, que lá parece que teve aquele 1 hora, não sei se aqui é fuso horário, né? Não fuso horário, ou volta no tempo 1 hora. Horário, aqui não teve lá nada teve. Um dia antes, teve 1 hora que a gente
ganhou de sono. Nossa, Aquela 1 hora de verão, não sei porquê, lá eu teve acho que isso. teve alguns que ajustaram, outros não. Teve um relógio, E teve um o bug, meu, assim. do relógio não ajustou. Então, quando eu olhei, caramba, tô atrasada. Mas dei um pulo da cama, só que eu tinha ganhado 1 hora, né? E aí, a Michelob tinha um café, 4 da manhã, era 3 e pouco. Aí, fiquei lá de boa, tomando um café, conversando com o pessoal. E a gente começou a conversar lá no lobby mesmo. Ônibus. E aí, o ônibus tinha que ir lá pro State Island, né? Que é uma ilha isolada. Aham. Só que o legal é que a gente, dentro do ônibus, demorou tanto. Tipo, 1 hora e meia, né? É uma viagem. Aí a gente tava grande. se divertindo. Nossa, mas por que tá demorando tanto? Aí todo mundo olha assim e fala assim, porque a gente vai fazer uma maratona e a gente vai a gente voltar tá- tudo isso Nossa, correndo. verdade. Essa 1 hora e meia de ônibus, você vai voltar correndo. É. É isso. Só que a gente nem se liga. Ela fala, nossa, tá demorando pra chegar, né? E a gente, quando entra no ônibus e demora tanto assim, fala, é isso, a gente vai voltar Cara, já correndo. deve ser uma farra dentro do ônibus, todo mundo naquela expectativa, né? Muito. Ai, aí você vai Ansio- como? E bem ansioso, todo mundo- organizado, assim, bem Foi organizada a super- saída dos ônibus. super, Porque nossa, é muita gente, né? Imagina, sistemático até, 50, sei lá, mais de 50 mil pessoas indo tudo pro mesmo lugar. Mesmo lugar, mas eu acho que os ônibus saíram em pontos estratégicos. Aham. Então, o nosso estava na esquina do hotel, aí tinham 4 ônibus que foram pegando pessoas de hotéis perto, e aí o da Michelob entrou quase todo mundo no mesmo ônibus. Então, foi Entendi. super tranquilo, muito, assim, as pessoas que vão fazer a prova, só saber onde vai ter a saída do seu ônibus, esteja lá, que dá super certo, tá Aí tudo vocês contadinho. descem em State Island lá e fica... Aí é um parque, é tipo É. o Ibirapuera quintuplicado. E aí você Galera. tem que procurar a sua wave, né? O curral. E aí cada um vai para um curral, que é mais ou menos depois dali que você vai para sua largada. Só que a gente também tinha esse privilégio de ter uma tenda da Michelob, que aí tinha café da manhã. É isso, cara. Michelob, pode me Michelob. chamar que eu vou, tá? E a gente Ano que vem. Mas assim, as pessoas que não tiveram a tenda, por causa da temperatura esse ano agradável, falaram que foi super ok. Estenderam lá um tapete no chão, ficaram lá alongando, mobilizando, se preparando, conversando entre os próximos ali, falaram que foi super tranquilo também ficar no chão. O problema que eu já ouvi falar que Boston, quando chove, ou em alguns lugares com muito frio, você onde fica lá 1 hora. Nossa. Imagina. E não, e assim, questão de alimentação também. Também. Aí você hidratação, pode né? levar uma sacolinha. Aí eu levei do hotel que eu não sabia, fui enfiando tudo do café da manhã lá, né? Quem já Vai que não já tem sentiu nada vontade de lá. alguma coisa, não é Brasileiro, passar fome, mas sentiu brasileiro. vontade, você já sabe se precaver. Aham. Então eu levei banana, peguei tudo que tinha lá no hotel que dava, que eu falei, pode ser que eu sinta Fica fome. esperando um tempo lá, né? E aí eu me preparei, aí a gente consegue dar para as pessoas, porque lá na tenda tinha também. E o que você fez, assim, nesse intervalo entre chegar lá e largar, assim? A gente fez trança, a gente se maquiou. A gente colocou Fez trança. glitter na Jura? lateral. Jura? Juro, uma É. na outra lá. A galera ficou curtindo, ouvindo música, Pô, é pegando importante, dicas. cara. Pra mulher é muito Relaxar, importante. é A gente óbvio. se sente maravilhosa. É tipo guerra, né? Quando a maquiagem é você se preparar pra, né? É Aham. uma coisa de instintivo mesmo. A mulher se sente melhor também quando põe uma maquiagem. É diferente tudo isso. Isso. É um poder, um empoderamento, como hoje está se Aham. usando. É diferente. É igual usar um salto. Se sente Você tá preparado normal de pra- tênis, põe um salto. Você se acha, é outra coisa, né? E você comeu as bananas que você levou? Levei, comi banana. E tem os donuts deles, né? Os donuts. Então, foi a minha primeira vez também em Nova York, né? Então, assim, eu já então você aproveitou tava pra conhecer a cidade. louca pela cidade e já tava louca pelas coisas diferentes que não tem no Brasil. Então, eles tinham um donut, um pãozinho assim. Nossa, eu comi delícia. os 2 desse daí. É carbo, né? Preciso de... E aí tinha liberado. peanut, amendoim amassado com não sei o que eles pasta estão... de amendoim Nossa, lá. era mergulhava naquilo, comia. E aí tomava com as coisas lá, e tinha isotônico. Eu ia experimentando de um em um. E foi, novidade ali. Tudo, isso, tudo. E aí depois começava assim, falta meia hora, aí banheiro, fila de banheiro, aí tinha lá o banheirinho. E aí a gente vai se preparando. Fui tirando as coisas extra do bolso, né, também para não correr. Foi a primeira vez que eu corri sem celular na vida, nem nos treinos, então eu deixei o celular no hotel. E fone de ouvido também, eu falei, eu não vou correr de fone, porque as 2 últimas experiências deu problema, enfim. E eu queria também ter essa coisa da conexão que falam que a prova... Gente, é todo instante, né? Exatamente. Então, e quando o Fernando foi comprar, ele perguntou, não tem nada de maratona, qual que eu compro para minha mulher? O cara falou, Nova York, porque as pessoas levam. E literalmente, você é levado. O que eu percebi? Se você corre no meio, as pessoas gritam. Mas se você corre na borda, é Ana!
Que ele lê na Gordona, ele lê camiseta, seu nome olha, nessa camiseta. Não Bate saía do quer lado. bater na mão. Bate na mão. E aí eu fui comendo tudo que me davam. Era engraçado. Era muito engraçado. Tinha criança dando chocolate, eu comia Hershey's deles, tinha bala. Aí teve um que eu perguntei, era um palito. Aí eu falei assim, caramba, o cara tá dando sorvete? Não, era vaselina. Vaselina. Eu falei, Nossa, dá "Não, vaselina, thanks, deixa eu no comer thanks. essa vaselina. Vaselina aqui, não. Os caras dão vaselina no meio da corrida. Eu Cara, acho assim, os incrível. caras estão preparados pra isso, né? Pra receber um evento desse, sabe tudo que... Super tradicional, Muita né? gente. A população vai pra rua, né? O trajeto todo. É impressionante. E nos bairros chega a ter tanta gente que eles fazem um funil que atrapalha a passagem. Atrapalha. Vai Teve todo um mundo momento que fechando, eu tive que reduzir tanto que eu não conseguia. Era meio que aquelas filinhas que você tem que ir devagarzinho para passar. De tanta gente que eles vão pra rua mesmo, ali em cima. Aí tem banda, era balada, aí tinha Brasil no meio lá também, Tinha o tocando pessoal- samba. É mesmo? Nossa, era uma coisa louca. Que Eu esqueci legal. os fotógrafos até, porque eu gosto de, né, na hora do fotógrafo. Aham, você vê que tá ali, né? Fazer uma Meu, pose. Foi coisa linda. Pô, cara, a gente vai Foi ter no que fazer flow. isso daí, vai ter que fazer Tem, em Nova York. essa é incrível. E esse flow realmente acontece, mas você tem que estar conectado. Eu acho que essa fez uma grande diferença não estar de fone, Aham. porque essa vibração das pessoas para entrar e você sentir literalmente isso, você tem que estar ali, né? Com as pessoas, o pé no chão ali, quase para você Conseguir trocar essa energia, né? E como foi, assim, de tempo a sua prova? Assim, você fez o que você queria? Como foram seus treinos? Você treina com quem lá? Com o né? Marcos Paulo Com o Marcos mesmo. Paulo É. mesmo. E aí, como é que é treinar? Ah, Como que é treinar com ele? Eu queria entregar todo. Eu sou muito, né? Eu queria entregar todo o treino uma prova. E eu fiz o treinamento a 450, todos os treinos. Então eu tentava. Só que assim, o 30, 32 e 30, que foi o meu pico, eu entrei num blues, assim, muito grande. Eu não gostei do volume e fiquei mal, assim. Eu falei, isso é muito chato isso. Então, se você ver meus posts, era meio triste, Meio assim, down, né? deprê, Meio, o que é isso? Pra que estragar o corpo? Pra que tanto? Mas precisa, né? Nossa, não, senão você não faz. É. E eu não curti muito o ciclo, tanto quanto foi a execução da prova. Só que o que eu percebi? O ciclo eu fiz nesse pace. E na prova, por ter muita subida, aí se prepara. É a 23, três vezes, assim. Você sobe, só sobe. Aí você acha que em algum momento vai descer, não. Parece que não tem descer, só vem subida. E aí ele colocou meu pace em momentos a 5,20, 5,10. Aí eu olhei, no final ele pôs 4,45 para entregar. Aí eu falei, poxa, vou tentar um pouquinho mais rápido. Aham. E aí saiu 3,30. Caramba. Coisa linda, Coisa 3,31. linda. Coisa linda, mas eu acho que foi muito mais pela energia e porque eu olhava no relógio e eu estava no pace que eu tinha treinado. Meio que isso. Eu não fui muito além do que eu tinha treinado. Então, eu imaginei que tem aquela barreira de chegar um pouco mais perto dos 42 e quebrar, ou pelo menos falam que é a parte mental. E aí eu não rolou porque eu estava muito, muito no flow. Conectada ali com a galera. Sabe assim, para tentar vocês entenderem a sensação, imagina um cantor ou uma pessoa que se admira muito de uma banda e o cara vem tocar no Brasil e você ganha a primeira fila. Então você tá lá com o cara trocando uma energia, tocando as suas músicas mais felizes. Então é isso, assim, você pula as 3 horas do show, 2 horas do show. Você só vai na energia, trocando e curtindo. Então foi isso, eu me preocupava de olhar só se eu não estava viajando muito no rápido. Mas eu só fui, sabe? Curtindo muito a vibração das coisas. Então, eu não senti dor, não senti quebra, não senti a mente. Não senti nada, literalmente. E na chegada, fiquei ali um pouco, falei, caramba, cheguei, vou andando, mas não rolou a perna pesada, nada. Nem no pós-prova? Nem no nada, pós-prova. Eu fiquei até dormir Dá uma morrida bem. ali. Não. A minha amiga me filmou descendo a escada, eu tirei um post, então eu vi lá 70 e poucas pessoas só viram, eu tirei antes de dar 2 minutos, porque eu falei, eu não posso postar isso, que isso não é o normal. As pessoas costumam ter dor, então eu não posso vender uma coisa que às vezes não é a maioria. Mas eu não senti nada. Agora, o dia seguinte, arrebentado. dando de ladinho, né? Nossa. De ladinho. Descendo a escada de ladinho. Aí foi bem difícil. Nossa, quando eu fiz a minha, cara, 2 dias depois eu tava arregaçado assim também, não conseguia andar. Muito ruim, muito ruim. Então, o meu foi no mesmo né? dia tava foi tranquilo. tardia. E você ficou depois em Nova York pra passear um pouco? Só amanhã do dia seguinte, almoçamos e aí então, voltou. aí vem aquela foto da medalha, né? Isso é legal contar. Eu falei, vou ter que tirar uma foto em Nova York num lugar memorável, né? Estátua da Liberdade, Nova York, vamos lá. Minha amiga, olha, é um pouco longe, mas tem que pegar a balsa, dá pra gente ficar perto e tirar foto lá. Mas
tem a estátua da menina valente. Eu falei, opa, valente é o que eu falo todos os dias. Bom dia, vamos ser corajoso para vencer o dia. Como que é? E eu não conhecia a história. Então, é mostrar que a mulher, ela consegue enfrentar, e inicialmente ela foi colocada em cima do touro da Wall Street, para mostrar que ela consegue vencer o capitalismo, e a mulher pode estar realmente na parte financeira, numa grande empresa. E eu falei, eu vou associar essa menina valente, que é Fearless Girl, não sei se vocês já ouviram essa estátua, ela ficava na frente do touro, e o cara do touro depois mandou tirar, porque ela ameaçou o touro em visibilidade, e aí ela ficou agora na frente da Wall Street, daquele prédio famoso. Então eu fui tirar uma foto nessa estátua da menina valente. Então, eu falei, foi muito mais marcante do que a Estátua da Liberdade. E tem um significado para você, né? Eu também. não conhecia, eu vi pelo seu post. E eu achei legal isso, porque é uma coisa que a prova remete à mulher, né? A mulher ter conseguido fazer uma maratona. É uma das coisas que eu brigo muito para a mulher acordar para si mesma. E eu falo, ela me representa muito mais do que a Estátua da Liberdade, que é a cidade. É uma menina valente enfrentando o mundo. E cada uma de nós, a gente tem uma criança, né, a menina lá dentro, que eu falo, a gente só cresce em maturidade do corpo, mas aqui dentro eu queria pular e virar estrelinha, né? Mas não acompanha. E quem que tava lá da MPR lá em Nova York? Ah, 70 Não, de pessoas. Treinador. César. O César, Cezinho, sensacional, né? Cara, incrível. E ele tava lá no 35, deu a famosa Coca-Cola. Você tomou a Coca-Cola? Então, essa foi também interessante. Eu fui um pouco avessa de tomar Coca-Cola, porque a Nutri fala assim, você teoricamente não precisa, você precisa de carbo, glicose. Às vezes nessa parte técnica eu sigo um pouco a risca, mas eu não sou tão cética. Aí uma criança me deu uma Coca-Cola um pouco antes. É mesmo? E aí eu tomei e ela fez um gesto assim, yes, I got it. Ela conseguiu que alguém tomasse a Coca que ela entregou. Dela, né? Eu falei, caramba, deve ser bacana. E fui. E é legal mesmo, porque é uma enxurrada de açúcar gelada, né, dentro de você. Então já rolou o momento Coca-Cola ali no 30 e qualquer coisa de uma criança. E aí quando eles me deram no 35, eu fui mais querendo a bandeira do Brasil, e aí a Coca-Cola deu um golinho só, e não teve aquela coisa que tinha rolado já com uma menina. E você cruzou com a bandeira do Brasil, né? Foi. Eu queria alguma coisa que, como eu tava indo com o time, e eu sabia que tinha 150 pessoas do mundo e só 2 do Brasil, eu falei, como eu vou representar nosso país? E foi meio que para mostrar que o Brasil estava lá, que a gente tem representantes para mostrar ali. Essa é a foto que vai estar no quadro, né? Junto com a medalha. Tem que fazer o quadro. E agora já tá pensando em alguma coisa aí? Próximos passos, ano que vem? Então, tal. Os próximos passos, o Marcos mandou o e-mail, né? E agora, qual que é a programação ano que vem? Não tenho ainda, mas esse tempo valeu Boston, né? Que é um sonho para muita gente e que ele não é o meu sonho, mas a partir do momento que eu conquistei, eu vou realizar, porque tá ali, né? Como eu peguei esse índice para Boston, eu vou fazer em 24, porque ano que vem não vai ter. Então, eu vou me programar para fazer alguma maratona, mas a ideia é fazer uma por ano. Não acho que eu não quero passar mais que isso. Para a família, rola Exato. Você muito... precisa, né, organizar uns pratinhos ali para fazer maratona, pro cara. Corpo, pro corpo também. para alimento, para tudo. A logística de uma maratona, ela requer uma dedicação muito grande, assim. A gente deixa... Eu já nunca tive uma vida social depois de casada tão intensa, de ficar saindo à noite, que o Fernando cozinha. Então, a gente fica muito em casa. Mas mudou. A gente não podia mais fazer bebida igual a gente bebia vinho. Na sexta-noite vai ter o longo de 30 no sábado. Como é que faz? Ah, quero ficar até tarde vendo filme com você. Não, tem que acordar cedo amanhã. O que você acha que foi mais duro pra você, assim, pra rotina que você tinha social, assim, o ciclo da maratona? Eu acho que quando eu chegava dos longos, eu queria dormir e as crianças queriam brincar. Isso foi mais difícil, assim, eu ter que avisar pra eles que eu precisava 2 horas de sono. Eu fiquei um pouco triste com isso, porque eles criam uma expectativa. Mãe vai chegar do treino, como sempre foi. Eu chegava, tomava banho e ia brincar. Só que daí teve não um conseguia, nível ali que já não dava, não precisava dava. dar uma descansada. Eu precisava de babar, assim, 2 horas, assim, morta na cama. Os longões, assim, os maiores. Então, eu fiquei muito, assim, por causa disso. O meu tempo de fim de semana com eles é muito importante, né? Porque é o que eu tenho mais ali com eles. Então, foi tirado um pouco pra maratona. Então, eu acho que uma por ano é o suficiente. E a sobrecarga no corpo, né? 44, não me considero e não me acho velha. Eu sei que tem mulheres muito mais velhas que fazem mais, mas eu acho que é um desgaste muito grande para as articulações e para o corpo. E cada um também sabe o seu limite. Isso não é uma imposição para ninguém, mas eu acho que uma por ano é um número bom.
Tá bom, né? Porque sem ser da nossa bolha, quando você fala maratona, é espantoso para qualquer pessoa falar 42 quilômetros. Pra gente acredita. é natural, 42, natural. Mas todo mundo fala, é muita coisa. Tanto que é menos de 1% da população, Mundial, né, que corre. maratona. Não. E profissionalmente aí, como que você fez tanto no ciclo da maratona, mas hoje em dia também, como que você faz na sua rotina do dia a dia? Treina de manhãzinha, treina nos horários alternativos? Eu sempre fui muito alternativa nos horários, mas eu vejo que na assessoria, se você não vai naquele horário, você não tem o suporte, principalmente de hidratação. Isso faz bastante diferença. Agora, eu prezei muito pelo sono no final. Então, como eu via que eu não estava conseguindo me regenerar, então eu perdi os treinos da semana com assessoria. Eu deixava só os longos, bem cedinho. Então, eu acordava o horário mais ou menos que o meu sono permitia, 7, 8 horas, fazia os treinos, aí foi mais esteira, foi no parque no horário que dava, mas nos longos eu me permiti ir mais cedo por causa dessa questão de ficar com as crianças. Mas a maior mudança mesmo foi você perceber que você não precisa madrugar para correr, Sim. né? É só quando realmente você trabalha num lugar que você precisa bater cartão. Então, lá na Santa Casa, eu nem falei essa parte, né? Que eu sou lá da Santa Casa. Ainda não, a gente vai falar. Vamos falar ainda. Então, lá na Santa Casa é o único lugar que eu me comprometi. Lá a gente atende atletas carentes, né? Que não têm condições. Então, lá é às 7 da manhã. Então, aí é um dia que eu não consigo Treinar cedinho. Então, é o dia que eu me dedico lá. E eu falo, eu gosto de devolver para a sociedade tudo aquilo que eu tive, né? Que eu ganhei do sistema todo, né? E eu falo que eu fui muito privilegiada. Então, eu tento dar e devolver, e essa é a forma que eu tenho de retribuir, atendendo. Aí, na terça-feira, a gente atende lá os atletas gratuitamente pelo SUS. E na quinta, quando tem cirurgia, que não é a maioria, lógico, esse ano eu operei 2, 3 casos. Aí eu faço as minhas cirurgias como eu faço no particular. Então, joanete minimamente invasivo, reconstrução. Eu pego assim a doação da empresa, vou atrás para poder fazer nos atletas que precisam. Pô, legal. Para quem né, tá assistindo aqui, às vezes não conhece ainda, né? Acho difícil, né? No mundo da corrida, normalmente todo mundo conhece. Hoje, como é que é uma semana sua de trabalho? Assim, você atende bastante corredores, você né, tem a parte clínica do consultório, você é especialista em pé e tornozelo, eu sei que você também é especialista, era presidente, acho que não sei se ainda é da Sociedade Medicina do Esporte, daqui né, do estado de São Paulo. Como é que é normalmente uma semana sua de trabalho, assim, você opera também, né, pé e tornozelo, é especialista em pé e tornozelo? É tanta coisa, né? É tanta coisa, né? Às vezes eu nem acredito. Também, né? Mas só pra... Então, o pratinho da política acabou esse ano, porque foram 14 anos no mundo político. Eu comecei lá de secretária da sociedade, aí fui subindo até chegar à presidência. O Maglioca é o agora atual presidente. Então, foram anos, né, que eu falo 14 anos, tentando ajudar nessa parte política. Só que o que eu percebo é muito difícil e complexo e decepcionante até certo ponto, assim, lidar com política no Brasil. Mas, enfim, e eu botei um ponto final quando eu fui presidente e realmente lá em casa eram reuniões infinitas e política, é tentar melhorar condições, melhorar atendimento, articular dali. E realmente é uma coisa que não quero voltar a princípio. Então, é um pratinho que já retribuí, assim, para a sociedade. Eu até estava conversando com o pessoal num evento que, mas pessoas boas têm que estar na política. Eu sei que nós devemos estar lá, só que às vezes a gente é vencido por algumas coisas que realmente acontecem de forma errada e a gente se decepciona. Então, eu não saí da política por decepção. Eu saí porque realmente eu acho que eu cumpri um papel. Então, não estou mais na política. Mas tem muita gente boa também, né? Dá pra ir trocando. Eu ainda acho que é a maioria. Mas aí tem a parte acadêmica, que eu gosto muito de dar aula lá na Santa Casa, na Faculdade de Medicina, na residência. Então, é uma coisa que me faz muito mais feliz e a retribuição ali de atendimento também. Que é às terças-feiras. E os outros dias todos é no consultório. Então, eu falo, ali é parte boa, né? A gente senta lá muito, né? e é feliz, eu também, né? Nossa, hoje em dia quando eu atendo paciente, a parte boa, fazer as burocras, meu Deus do céu. Quando você começa aí, né, pra gestão, pra tudo, puta. E tem gente que gosta aí tudo bem. É só reunião. Quantas reuniões você faz? Você faz bastante reunião agora, né, muita, cara? Você é head agora também, né? Sei lá, no mínimo 2 por dia tem, cara. No mínimo, assim. E aí, relatório, não sei o quê, tem que fazer as coisas, planilha, tal. E aí entra essa parte de ser mulher. E a gente em casa, quando chega a mulher e o homem em casa, o homem é natural, senta no sofá e a janta. Cadê a janta?
É automático. Ele faz os jantares dele no fim de semana especial, mas durante a semana sou eu que vou lá depois do fogão esquentar. Então, depois de um dia cansado, eu também queria sentar. Mas aí eu vou arrumar a mala das crianças, vai fazer dar banho neles, comer, porque o pequeno tem 4 anos, ele, né, se deixar, ele vai comer o doce primeiro. Então, aí você vai ser a mãe, que eu também quis realizar. Então, é muito complexo. E essa parte política não dá. Agora eu tenho reunião, fica com as crianças. Não tem, né? Não rola muito. Então, eu tive que realmente deixar para cuidar da casa, da família, que é uma coisa que esse prato eu não quis deixar cair, né? Daqui a pouco eles vão querer ficar mais fora de casa do que dentro, né? Então, tem que aproveitar o momento. enquanto são pequenos. Exato, exatamente. E aí você estava falando que você também gosta dessa parte de dar aula, né, na Santa Casa. E a gente antes estava conversando um pouquinho do histórico da família sua de licenciatura, de professores. Você tem isso de casa, né? Como é que foi isso de querer estudar licenciatura, fazer pedagogia, né? Acho que é pedagogia que você falou. Magistério. Magistério, antes da medicina. A minha formação foi em toda escola pública, então esse é um dos assuntos que eu gosto de falar para incentivar as pessoas que realmente a medicina não é uma questão só de elite, né? De pessoas que vêm de berço ou de família que tem condições de pagar a faculdade, porque realmente é muito cara. Então, quando eu estava me formando na base em escola pública da prefeitura, todo mundo da minha família fez magistério. E eu fui pelo mesmo caminho, colegial, eu fui nadador, então eu conseguia fazer a parte de competições e estudar. E só que aí no colegial eu recebi essa questão, você pode fazer um colegial integral e receber uma bolsa do governo. Eu falei, poxa, divertido, vamos lá. E aí foi que eu conversei lá na natação do Corinthians, falei, não tem como mais, meu irmão fazia judô. Aí teve 3 anos de judô também, que eu fiquei até a faixa verde, fui para o Campeonato Paulista, foi bem legal. E aí no magistério, eu vi que essa questão de dar aula estava muito em mim. Eu gosto muito de falar, de ensinar, de passar adiante. Só que nesse processo do magistério, não teve aquela paixão ali de só ficar para crianças de primeiro grau. E aí a medicina foi uma questão de, vou querer cuidar de criança, eu querer cuidar também. Quem que cuida? Médico. Então, eu fui testar todos os vestibulares de São Paulo e eu acabei não passando. E aí, quando eu fui prestar cursinho, né, fazer as inscrições para o cursinho, tinha lá medicina. E aí, eu fui me inscrever, que foi em Volta Redonda, que é lá onde a gente fez. A gente estudou Olha só, na mesma faculdade, né? Que honra, eu já falei vários episódios que eu estudei em Volta Redonda. E é uma coincidência, né? É difícil, é engraçado, né? O mundo dá muita volta, Teve mais né, alguém cara? que estudou lá que a gente chamou. Quem que era? Em Volta Redonda? Que falou que estudou lá. Eu vou lembrar aqui. Não sei, não lembro. Eu não lembro. Mas o mundo das vezes dá um monte de volta, cara. Foi incrível, porque eu com 17 anos, numa faculdade, e aprendi o mundo lá, né? O que era balada, o que era maquiagem, bebê. Toda inocente foi lá pra Volta Redonda. Exatamente. Descobri o mundo fora treinar e estudar, que era só isso, né? E fim de semana competir. Era isso, era balada, a primeira foi lá, tudo lá. Então, foi um mundo de descobertas, realmente, dos 6 anos, que aí entra também. Para conseguir me manter lá, eu fui atrás de bolsa, aí virei presidente de atlética, presidente de turma, presidente da comissão de formatura, tudo para eu conseguir... Mas deu pra ver que você é uma pessoa, né, que quer participar das coisas. Tem esse lance, né? Tipo, lá quem organiza... Assim, eu acho que todo lugar é assim, mas a comissão que organizava formatura, pelo menos na minha época em Volta Redonda, você ganhava a sua formatura, para não ter né? que pagar. Uhum. Na minha turma, eu escrevia as aulas para poder as pessoas... Eu não tinha dinheiro para comprar os livros, né? Então, as pessoas me davam as xerox daquele capítulo e eu escrevia as aulas e aí as pessoas faziam a cópia do meu caderno. Olha então, só. era uma troca. Sim. Então, era o tempo todo troca. Eu levava as coisas da formatura e ganhei a minha formatura. Mas por não ter condições de pagar, senão não teria me formado. Meu pai, para pagar a minha faculdade, ele foi para os Estados Unidos fazer sashimi, porque ele trabalhava aqui no Brasil, ele é jornalista, e era jornalista do Folha de São Paulo, aquele Notícias Populares, que torcia, né? E aí fechou quando eu estava na faculdade. Então, ele não conseguiu me manter, porque não tinha, né, dinheiro. Ele foi para os Estados Unidos, que na época tinha grana lá, né? Então, ele ficava fazendo sashimi. Depois, teve uma época que ele trabalhou na Rua Britadeira, assim. É mesmo? Para poder pagar minha faculdade. Até que ele não veio na minha formatura, porque ele não conseguiu passagem para voltar. Mas, cara, que história. É muito louco, que história assim. legal. E agora ele tá jogando o Campeonato Brasileiro de Peteca com 70 anos. Olha que legal. Olha que legal. Eu falei, ele é inspirador, meu velhinho. Não, sensacional. E aí, você formou lá e a decisão, assim, para ir para
essa área, tipo, de ortopedia, né? Que daí Pronto. você veio fazer residência, aí você voltou pra São Paulo. Então, essa parte da ortopedia veio lá na faculdade, porque eu já fazia esporte, Aham. e lá eu jogava tudo, e era tudo atlética, tudo que tinha eu tava no esporte. E durante esses processos, as pessoas se machucavam, e eu também levava para os hospitais, quebrou aqui, torceu o pé. Quem que eu levo? Ortopedista. Eu falei assim, olha, legal, essa especialidade cuida de quem se machuca no esporte. E aí, num fim de semana, eu falei, posso ficar aqui com você no fim de semana? Eu até esqueci o nome, senão depois a gente coloca lá para ele. Aham. E aí ele falou, pode vir. Então eu ia para Barra Mansa, ficar de plantão, Barra Mansa. para aprender ortopedia. E aí foi que eu me apaixonei. Eu falei, eu vou querer essa parte da ortopedia. E aí foi que eu fiz ortopedia. E aí o interessante, durante a minha residência, uma das especialidades que pouco se fazia era pé e tornozelo, porque era só passar fio de Kirchner, né? E aí fala assim, essa é uma especialidade que ninguém quer. Eu falei assim, mas eu também não sei muito, então eu quero aprender um pouco mais. E aí foi que eu fui para Santa Casa para fazer a especialidade de pé e tornozelo. No ano que eu estava fazendo a especialidade de pé e tornozelo, abriu o grupo de esporte. Aí foi Aí aquilo. ficou balançado. Aí já fiquei no grupo de esporte em 2005, que depois eu já estava fazendo a especialidade, e aí eu tô lá até hoje. Então, eu falo, minha vida tem muito, acho que dá 2 podcasts. Que em A gente faz 2005, dois, né? Não tem Faz, problema, chama a de que em gente- novo. 2005 a gente estava falando sobre a medicina esportiva, aí estava tendo um boom dessa coisa de lesões, e durante as palestras, porque eu já ficava falando em congressos, o Runco, que é o médico da Seleção Brasileira de Futebol, ele falou, estou precisando de uma mulher na Seleção Brasileira. E aí foi que eu fui trabalhar na Seleção Brasileira de Futebol Você Feminino. sabia que ela Não foi sabia, médica da tô seleção descobrindo brasileira agora aqui. feminina por quantos anos? Nossa, deu 2005 a 2014, até eu ter o primeiro filho, que aí não dava mais para viajar, né? A gente viu Marta, viu Cristiane, Nossa, viu eu Formiga. Viajou, tudo, muito, torneio. muito. Eu falo assim, que eu conheci muito estádio e hotel, porque passear, a gente com a seleção, a gente ficava mesmo, né? Mas foi ali que eu aprendi a medicina esportiva mesmo, no dia a dia, com as E meninas. profissional, né? Assim, né? De manejar. No- Eu tenho um jogo aqui e essa Nossa, menina de precisa sentar em jogar. reunião para discutir a meia, para discutir o uniforme, Nossa, que de estar legal, ali hein? em Trinidad e Tobago e você falar assim, não, e agora é a final e sul-americana. Nossa, foi Sabe um... com quem ela trabalhou nessa época? Marcelo Marcelo Simplício, cara. Simplício. Ele sempre Antes de ser fala. maratonista, ele posta as fotos lá nos TBT da vida, Ele né? gordinho, pá, não sei Ele o quê. mesmo, ele mesmo. Quem mais tinha? O Thiago Cláudio Fucuda, Fucuda, o Brick, né? o Flávio Brick. é. Então, como eu já estava na Santa Casa, a gente precisava da fisioterapia. Então, eu ia levando os fisioterapeutas da Santa Nossa, Casa. Então, conheceu a geração poxa, aí. Todos eles, legal. todos eles. Tanto é que o médico que está lá hoje, o Neme, ele foi contemporâneo da Santa Casa, eu deixei ele lá, né? Até parece. Eu convidei para ele ficar e ele acabou assumindo agora toda a parte técnica do departamento feminino e ele está até hoje maravilhoso. Maravilhoso lá. E foi um momento que eu falo, é uma realização de você estar numa seleção como se você fosse uma convocada Total, dali. nossa. Cada Imagina. estádio, cada campeonato que a gente entra, Me eu era chama, uma atleta CBF. ali. Me chama, CBF. Nossa, coisa não, isso dá pra gente conversar lá com Nossa, certeza. legal demais. Já fez muita coisa, hein? Na vida, Não, hein? e ainda Caramba. falta as Olimpíadas, né? Não, que eu fui então. aí eu falo assim, eu tava no filme do Avatar. Porque você imagina, você tá nas Olimpíadas, aí passa a Serena Williams, aí depois Del Potro. Aí depois, sabe assim, você vai ver nos caras que eu fiquei no tênis, no Field of Player do tênis, só isso. Eu só tava ali na quadra de tênis do campeonato da Olimpíada de tênis. Eu falei assim, caramba, tô aqui. E aí eu ficava olhando para um lado e parecia que eu tava num filme, não queria... Total, muito Coisa. realizador, E aí né? era médica ali, por exemplo, assim, você ficava na beira da quadra para caso acontecesse alguma Entrar em quadra, só que Emergência. é assim, o tênis é o único esporte que eles têm que tem um fisioterapeuta. Então, a gente tinha que ficar lá perto no ginásio, né? Então, a gente ficava numa sala no DM. Então, o fisioterapeuta que entrava. Se o fisioterapeuta, após a avaliação, precisasse de um medicamento, dipirona, Aí medicamento, chamava e a gente ia lá com a malinha e atendia. Então, eu fiz Entendi. 2 atendimentos só. Numa alemã que tomou uma bolinha, quebrou, foi para o hospital, e um alemão, agora eu não lembro exatamente, que torceu o pé, e aí eu ajudei lá a fazer a bandagem, fiz uma ressonância. Viu tudo. de camarote, então, lá. Incrível.
incrível. Esse foi, assim, eu falo assim, uma mistura de filme Avatar com o Parque da Disney, porque depois eu ainda tava com aquele crachá vipão, né, de... Entrava em tudo. Nossa, eu entrando, Metia tudo o pelo crachá Patimé. lá, Aí esse carteirada, carteirada. Esse crachá tá lá no meu consultório, assim, ó, pá. Porque Tem eu que entrava ser. na natação, eu ia pra tudo, eu não queria sair daquele parque, né? E aqueles pins, a gente fica andando, eu ia colocando aqueles brochinhos do mundo, né? Nossa, Nossa, isso que inesquecível. Ou falar em carteirada, depois da maratona, dizem que o pessoal põe a medalha, vai nos restaurantes. Passei assim. o dia Você foi inteiro. com... Ela foi para todo lugar de Nova É York e linda. vai todo mundo. Ganhar uns cafés lá. Não dão nada, mas dão muito parabéns. Dão parabéns. Dão muito parabéns. Dão mesmo. Dão. Você vai andando. Eu vim até o Brasil com ela, né? No avião vim com ela. Não, Só tem que faltou vir, dormir. pelo amor de Mas Deus. eu vim aí, Puta você vem feito. recebendo parabéns de todo mundo. Era almoço, comi todo mundo. Aí todo mundo vem dando parabéns. É muito legal. Que legal. Demais. Demais, cara. Nossa, É eu acho que a gente poderia agora tornar um tom um pouco mais trágico, assim. Mais trágico, É, né? falar do Ou momento. quase trágico. Quase né? trágico, mas que vai ter um momento de euforia também. Que é o momento Z2, que o Boa. Fábio te explicou o que é o momento Z2, né? Eu pensei muito nesse momento Z2. Viu? Por quê? Porque, Thiago, aprende, você tem que falar pro convidado, explicar, Não, pra não eu pegar falo, do sopetão ali. Porque eu acho que tem que ser uma coisa que realmente fala da nossa essência, né? Exato. Então eu vi também, estudei vocês, né? Você deu uma olhadinha nos muito, podcasts e fui ali? vendo o momento Z2 de todo mundo. Então você já sabe que, teve- né, é o momento ali que Sim. você achou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia e deu certo. E deu super certo. Então, assim, a primeira coisa é que a maioria dos momentos são sobre esporte e profissão. Então, o meu momento Z2 foi sobre os meus filhos. Porque, como eu fui atleta a vida inteira, eu sempre fiz amenorreia. Não gosto de nunca gostei de menstruar. Isso é uma coisa que eu falo para as mulheres. A gente não precisa se não quiser. Então, eu sempre emendei os anticoncepcionais para não menstruar. E natação, já sabe que não é legal. Então, esse momento todo, os ovários, os óvulos vão entrando em atrofia por desuso. E aí, quando eu tive a gente se encontrou, meu marido, ele me pediu em casamento e eu falei, eu vou ver como estão a minha parte para gestação, né? E aí, durante os exames, foi falado, olha, não consigo nem ver seus ovários, tá zerado aqui, né? Então, falei, tá, minha mãe menopausou com 35, eu tava com 36, só que assim, eu falo, na minha história, eu precisei passar por tudo isso para amadurecer, porque eu fiquei em piloto automático muitos anos, workaholic total, eu não via muita parte amorosa, viajando, voltava de uma viagem com a seleção, meu namorado já sabe, assim, 40 dias, 60 dias fora, então nunca fui muito bem do lado pessoal. Então, eu desenvolvi muito o lado profissional, mas quando eu encontrei o amor da minha vida, eu queria também falar para ele, ó, posso não ter filhos, eu acho que era justo. E eu fui atrás para ver e ela falou, Ana, não tô vendo. Ela não me disse que eu não poderia ter filhos, mas ela disse, não vejo os seus óvulos. Aí eu voltei na minha ginecologista, na Karina, ela falou, Ana, simples, para de tomar anticoncepcional, e aí a gente vai ver daqui 30 dias e tudo mais. E aí eu falo que foi muito de Deus, porque nesses 30 dias ela esqueceu de falar, usa camisinha. E aí já nos Em 30 dias. já Caramba. encomendou já. Muito fértil essa mulher. Não, você imagina do zero, não posso ter filho, ou talvez pra, não. tipo, pô, vai ser um processo que tem De amigas que demoram um ano. Então, meu momento isso Z2 foi isso. De uma pessoa que talvez viveu uma vida muito legal, mas que queria inserir o lado familiar e ser mulher, que talvez não fosse acontecer, e de repente recebe esse presente de ter 2 filhos maravilhosos. Então, eu falo, eu sou hoje uma pessoa muito realizada, profissionalmente, atleticamente Sim, e totalmente. pessoalmente. São 2 meninos que 2 você meninos tem, super saudáveis e que eu tento dar exemplo também das mães estimularem as crianças a fazer esporte desde pequeno. né? Que isso salva, né? O esporte salva de tudo, de droga, de pensamentos ruins, de depressão, o esporte é a vida, preenche né? de uma forma saudável, né? Muito, tempo, muito, né? muito mesmo. Então aqui, ó, esse kit é seu, ó. Que legal. Pra você poder... Você já correu depois que você fez a maratona ou não? Depois não, vou correr amanhã. Vai correr amanhã? Vou correr amanhã, mas vou falar que a minha maratona eu fiz com Z2, viu? Fez com o Z2? Então agora Z2. tem um monte de Z2 aí. Deve ter o quê? legal. Uns 10 Z2. Tem uns 10 aí. E2, deve ter boné, garrafinha, tudo. Então você já pode aí. até levar Obrigada. amanhã lá, se você for treinar amanhã. Vou amanhã, vou ver como vai sair as perninhas amanhã no treino. Obrigada. Muito valeu. bom. Muito obrigada. Muito bem. E, bom, outra coisa que a gente sempre pergunta também, pede indicação, porque o pessoal adora as indicações, né? É para indicar algum livro, alguma série, alguma coisa que você acha que seria legal as pessoas lerem, né?
Então eu vou indicar o meu amigo Cláudio Cotter, agora eu trouxe um para vocês dividirem. Ah, que legal. Que vai ficar para vocês. Porque assim, o Fábio Cotter... lê primeiro, que ele lê mais rápido, eu leio depois. Eu trouxe para vocês, deixou 2 lá no Pra quem tá consultório. vendo, E ele com o Rafael são 2 fisioterapeutas, amigos como vocês, que eles têm essa filosofia de curar por comportamento, além de só a parte que vocês aprendem na faculdade da questão de toque, manipulação e aparelhos. Eles falam muito sobre você mudar o comportamento da pessoa, que às vezes é o jeito que ela acredita na dor, que ela realmente a dor acontece. Né? Então, se você dá muito valor à dor, ela realmente vai parecer muito maior do que é. Se você está passando por um estresse na vida, a dor também vai ser maior. Então, ele tenta, além de tratar, ele fala muito sobre as mudanças comportamentais, posturais, do trabalho, do estresse da família, para tentar curar as dores da parte musculoesquelética. Isso é muito real, a gente vê isso no dia a dia. Muito, que bom que tem um livro que tenta explicar um pouco isso, né? Porque realmente faz muita diferença. E hoje já tem muita ciência estudo, né? nisso, né? De mostrar que não tem correlação, assim, você ter uma lesão estrutural e necessariamente ter dor, né? Às vezes tem outros fatores ali que modulam, né? Porque às vezes a pessoa vê o exame de imagem cheio de lesão e fala, puta, é uma sentença. E na verdade não é, né? Tem tantos outros fatores. Tem gente que tem um exame limpinho e tem dor. E o contrário também. Então, puta, bacana, legal. É uma leitura muito, assim, ele fala para o leigo também, então não é uma leitura só técnica. E eu acho que vale a pena as pessoas ter isso daí também como uma base de tentar se curar também por mudanças comportamentais, né? Acho leremos. Que é muito legal. Com certeza. Pô, lê, né, Thiago? Eu leio. Você sabe que o Thiago é um... Eu sou péssimo de ler, mas... O Thiago, ele passou na FUVEST. Então, pô, cara... Você já teve a fase que você leu, não teve? Mas li Vamos refletir sobre isso rapidinho. Li o resumo. Como é que você passou na FUVEST? Você não tinha que fazer um monte de... Não, li o resumo lá do Don Quixote, Macunaíma, aquelas coisas lá. Não li. E aí, a partir dali, você parou. Cara, né? era assim, ó, prestar atenção na aula ali, cara, e vamos que vamos. Entendi. Ele leu o livro do Agassi, né? Em um ano. Em um ano, né? A gente gravou 50 episódios e todo episódio a gente perguntava pra ele assim, você já leu o livro do Agassi? Não dá, minha rotina não permite a leitura, é difícil. Mas os podcasts hoje estão vindo pra salvar a gente que não tem muito tempo. Eu tô ouvindo muito podcast, assim, no zerando. Carro, no treino. De vocês treino, carro, e tá sendo salvando a gente que não tem muito tempo. Exatamente. Eu deito na cama e falei, agora eu vou ler um livro. Eu sou assim. Eu faço isso também. Eu sou assim. A gente fica muito cansado, né? Nossa, a e aí o rotina podcast salva nesses momentos. No banho, eu já deixo deixo ali no cantinho, ó, fico lá ouvindo. Eu sou meio assim, tipo, toda hora que eu tô caminhando, fazendo algo que você não precisa pensar, sei lá, você vai andar, você vai arrumar alguma coisa em casa, é o dia inteiro ouvindo o podcast. Tem as caixinhas lá, né? É uma forma de se alimentar, né? Educar também. Eu acho isso muito melhor que ver televisão. Então, cultura... A gente fala nas viagens, principalmente, quando você entende ali o que está acontecendo em determinados pontos, ou você lembra, você se conecta também com as pessoas, né? De falar de uma forma... sobre um livro, sobre alguma coisa que aconteceu. Então, as pessoas ficam mais interessantes também, né? Quando tem a educação e a leitura. Muito bom. Muito legal. Pô, gostei obrigado muito. demais, gostei Ana. Muito. A gente já te acompanhava, né? Mas conhecer pessoalmente, assim, a gente gostou demais. Feliz. Espero que a gente faça de novo. O que seu marido faz, assim, você falou que no final de semana ele que gosta de cozinhar. O que ele gosta de cozinhar? Ele é de churrasco e carne, né? Ele faz muita coisa. Pronto, então a próxima vez a gente vai gravar lá na sua casa com o churrasco do seu marido. Porque assim, hoje a gente tá com um estúdiozinho bonitinho, mas a gente tem as coisas old school, então a gente pode levar os microfones antigos lá. Aí a gente faz uma só da seleção brasileira, faz lá da faculdade. Aí leva o Marcelo, sabe quem gosta de ir lá? O Doc, o Maglioca. O Doc, então a gente vai levar o Doc na próxima, se Deus quiser. Vamos sim, imagina, com todos os amigos. Faz uma resenha lá. Vai ser lindo. Põe assim, faz uma mesa redonda, põe o microfone. E ele gosta de uma cervejinha também, então se prepare que ele vai ser longa. A resenha vai ser longa. O Thiago gosta. Eu também. Mas hoje a gente não bebeu, né? Hoje não. Hoje só na aguinha aqui do amor. É isso. Bom, muito obrigado, Ana, por ter vindo aí. Foi sensacional o papo. Eu que agradeço o convite. Parabéns. Quem quiser te encontrar aí nas redes sociais, quiser ir no consultório aí, pode falar pra todo mundo. Olhar pra câmera fácil me ali. achar. Eu falo que o meu nome artístico é Ana Paula Simões, né? Porque o Ferreira é de casada, mas de solteira é da Silva.
É da Silva? Então eu falo assim, não dá pra usar nenhum nem outro. A vida acadêmica que virou uma bagunça, né? Porque minhas publicações eram todas de solteira e agora de casada fica Cara, Ferreira. isso é um problema, Nossa. né, cara? Problema, Então eu verdade. uso o artístico, que é o da Silva. Agora eu confundi o Simões. Simões. É o Simões. Então põe Ana Paula Simões e as pessoas me acham. Tá Te tudo acham bem. lá no Instagram, É. tudo. Em tudo. E no consultório também, Nossa, gente? tem a parte que a gente nem falou. Eu escrevi um monte de lugar. Então, a WebRun, a Runners, a Globo.com. Então, eu sou colunista de um monte de lugar para falar sobre corrida. Então, achou um texto lá de esporte, de dor também, pode me achar que sou eu que escrevo também. Quem gostou, então procura na Paula Simões, vai achar tudo. Nem falando dessa parte, tem um mundo. Fala aí, cara. E você fala que você não tem tempo pra ler um livro, cara. Pelo amor de Deus, cara. Porque a gente trabalha muito aqui, o podcast Entendi. demanda muito, Entendi. cara, pra Então trazer tá bom. pras pessoas. Mas o que vocês fazem é muito legal. Continua fazendo isso, porque ele chega A até gente nós. adora. Chega mesmo. E isso é uma das coisas que eu tento passar adiante. Quando eu vejo um episódio legal, eu falo, ouçam esse episódio, porque isso também é uma forma da gente aprender. Cada vez que eu ouço ali, eu estava ouvindo hoje de manhã, enquanto eu pedalava, sobre as histórias das pessoas, e isso é inspirador. Eu falo assim, caramba, olha o que o cara fez. O cara abriu, sabe, para vender bicicleta, ele estava na Red Bull, sabe? Eu estava vendo os episódios, as pessoas, todo mundo tem um quê de inspiração pro próximo. Sempre tem alguma né? coisa pra ensinar. E a gente ficou muito feliz, porque quando você compartilhou lá que tava ouvindo esse tema, né? Porque não precisaria, né, assim, fazer isso. Você já é conhecida, tudo. E aí ela compartilhou lá os episódios e aí começou a maratonar Marca lá a nesse gente tema. em tudo A gente ficou lá. muito feliz. Legal muito feliz demais. Mesmo. Obrigado. Porque foi sincero, foi muito bacana Legal, ver vocês. muito bom. Continuem assim. Muito Obrigado, a gente vai gravar uma parte 2 em breve aí. Vamos no churrasco em casa. Boa. Recados, Fabião. Recados, então, quem tá vendo a gente aqui de longe, qual câmera? Aquela câmera ali, né? Aquela, Essa é a as sua. duas nossas, Ou né? você Na pode verdade, falar naquela ó, geral. naquela ali, né? Naquela ali cresce. Ceceu ficou maluco cresce aí. agora. Ceceu, qual? Ô, Ceceu, aquela ali, ó. O Ceceu, lá, o Ceceu já deu um ok ali. Então, se vocês vierem gravar no estúdio, tem o Ceceu ali que ajuda a gente e vai deixar seu vídeo muito bonito, seu podcast. Bom, vocês estão vendo as camisetas. Você veio com. Não. A mesma cor. Só. Então a gente tem camisetas no site da Reserva, para quem quiser, com várias estampas. Tem moletom. Tá chegando, sabe o quê? O quê? Conta pra O gente. quê? Boné, cara. Boné porque a galera gosta de boné, cara. cara, atleta gosta de Imagina, boné. corredor kitzinho, gosta de boné, pá. E aí depois a gente manda pros convidados lá quando chegar. Vai ficar bonito. Então, quem quiser, entra no link abaixo, tem no site da Reserva, divide em 6 vezes, várias cores, várias estampas, pode comprar para todo mundo, entrega na sua casa, qualidade da Reserva. Isso aí, quem quiser ajudar a gente também no Catarse, também link na descrição embaixo aqui, 5, 10, 15 reais por mês. E aqueles recados de sempre, vou mudar a câmera. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, Tica Awamura, Fábio Bessa, Ana Paula Simões, Estema Podcast. Quem tá assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever, comentar, compartilhar. E quem tá ouvindo no Spotify, segue, classifica 5 estrelas. Até o próximo. Tchau. Valeu! Tchau, valeu.